Hoje nós vamos conversar sobre os tipos de planejamento que os professores vão se deparar ao longo da sua trajetória. Quando entra na escola, a gente vai falar o planejamento escolar, o planejamento de ensino, quais são as diferenças entre esses documentos. E eu vou começar deixando uma referência aqui muito importante para quem é professor, que é o livro do professor José Libânio, Didática. Aqui no capítulo 10, ele vai falar sobre o planejamento escolar e ele vai dizer que o planejamento escolar tem o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Ora, o que é o plano da escola? O plano da escola é aquele documento, a proposta pedagógica ou o projeto político-pedagógico que vai dialogar com os maiores. Porque quando a gente fala de planejamento no âmbito da educação, nós estamos falando de planejamento numa esfera macro, que é aquela esfera, né, do governo federal, dos governos estaduais, ou no caso do Distrito Federal, ou até mesmo das secretarias municipais. A gente tem também alguma classificação dizendo que o das secretarias municipais ou secretarias estaduais poderiam estar num nível meso, e aí a gente vai para o nível micro, que é o nível da escola. Na escola, a gente vai ter o planejamento da escola, que é o documento que vai dialogar com o currículo da unidade federativa, que esse professor está lecionando, vai dialogar também com a Constituição Federal, com a Lei de Diretrizes e Bases. Então, o projeto político-pedagógico da escola, ou como algumas escolas chamam, a proposta pedagógica, ela precisa trazer esse planejamento que dialoga com os grandes documentos, com os grandes norteadores da educação. A partir do planejamento da escola, o grupo de professores de uma determinada disciplina vai elaborar o plano de ensino da disciplina de matemática, ou o plano de ensino da área de ciências humanas, o plano de ensino da área de ciências naturais. Então, esse plano de ensino vai dizer, dentre aqueles conteúdos que nós conversamos no primeiro vídeo, né, que são parte daquela herança cultural que a humanidade construiu, vamos pensar aqui numa disciplina específica, né, em arte. Então, a humanidade construiu um conhecimento em arte. Os professores de artes dessa escola, eles vão fazer a seleção, né? Olha, dentro da nossa área, o que os documentos oficiais dizem que a gente tem que trabalhar? O que a realidade da nossa escola impõe como um conteúdo necessário? O que há de novo dentro do contexto de produção científica da nossa área ou de produção artística? Então, o plano de ensino ele vai retratar a atualidade daquela área de conhecimento num grupo de tempo maior, um semestre, um ano inteiro. Então, a gente tem a proposta pedagógica, que vai dialogar com esses grandes documentos, essas grandes diretrizes. Nós temos o plano de ensino, que é um plano construído pela equipe de cada disciplina, de cada componente, ou de cada área, e aí depende do arranjo curricular que essa escola tem. E por fim, a gente tem o plano de aula, que é o planejamento que vai implementar, olha como o plano de aula é importante, ele vai implementar essas grandes diretrizes que o Estado brasileiro escolheu para a educação do país. O plano de aula vai implementar também aquilo que os professores de determinada área decidiram sobre aquele componente, sobre aqueles conteúdos, aquelas estratégias dentro daquele campo do saber. E agora o planejamento de aula que vai se fundamentar na proposta pedagógica da escola ou no projeto político-pedagógico, vai se fundamentar também no plano de ensino. Agora ele vai retratar como isso vai acontecer no dia a dia da escola, porque o planejamento de aula ele vai esmiuçar. E ele também é um documento mais ágil, mais capaz de se adaptar àquilo que está acontecendo no momento. Por exemplo, vamos supor que em uma determinada escola esteja previsto, né, no fim do ano, no início do ano, os professores decidiram que vão falar sobre viroses com as crianças do 5º ano, mas que isso está previsto para acontecer em outubro. Isso está lá.
no plano de ensino da escola. Mas diante de uma epidemia que nós estamos vivendo, que é a epidemia da dengue, por exemplo, os professores entendem que há uma necessidade de trazer para o planejamento de aula algo que lá no plano de ensino estava previsto para ser trabalhado no fim do ano. E por que essa transposição será feita? Em função do contexto. Então, o planejamento de aula, ele precisa ser atualizado de acordo com aquilo que os estudantes estão vivendo. O exemplo da dengue foi só um exemplo, mas a gente pode imaginar centenas de coisas que acontecem no cotidiano da escola, e aí por isso que a gente fala que a avaliação, ela perpassa todo o planejamento. Porque o que é um professor perceber que determinado conteúdo que estava previsto para o fim do ano precisa ser antecipado? É a capacidade de escuta, a capacidade de interpretação, a capacidade de avaliação e de tomada de decisão. Então, se a gente quiser resumir tudo que a gente conversou aqui, dentro da escola a gente pode falar de 3 tipos de planejamento: o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula.